Se nós observarmos no Brasil, onde se produzem mais de 100 diferentes culturas, algumas demandando maior consumo de produtos fitossanitários que outras, e se nós pegarmos o volume global de consumo nos últimos anos no Brasil, como já falado, mostrando uma tendência de aumento, e deverá mostrar até pelo menos 2025, pelas projeções, um aumento em média de 4% ao ano, nós vamos ver que algumas das nossas principais culturas, que são destaques, algumas cadeias produtivas, elas, pela natureza em termos de maior ataque de pragas, doenças e plantas daninhas, e também pelo maior volume de área cultivada, elas respondem por grande parcela desse consumo. Então cabe destacar aqui, dentro desse mix, desse portfólio de culturas da produção agrícola brasileira, as culturas da soja e milho principalmente, que seguidas pela cultura da cana-de-açúcar, do algodão, citros, café e grãos de lavouras de inverno como trigo, cevada, aveia e centeio, no seu conjunto, são responsáveis por quase 90% desse volume total consumido anualmente no Brasil. Por exemplo, nas cadeias produtivas de frutas e hortaliças, o consumo de produtos fitossanitários não chega a 1%. E dentro desse conjunto de culturas, sem dúvida nenhuma, o destaque são as culturas de soja e milho. Em termos de herbicida, por exemplo, a cultura da soja e do milho, em média, são responsáveis por 63 a 65% do consumo global de herbicidas. Também, no tocante ao grupo de fungicidas, essas duas culturas respondem aproximadamente por 60% do consumo de fungicidas. E no grupo dos inseticidas, a soja e o milho voltam a responder por quase 60% do volume total de inseticidas. Isso faz com que nós tenhamos então esse grande volume, pela importância econômica dessas duas culturas. Soja e milho são culturas fundamentais para outras cadeias produtivas. Por exemplo, hoje nós somos o país maior produtor e exportador de carne bovina. Temos hoje o maior rebanho bovino do mundo. E o Brasil é considerado como o frigorífico do mundo, sendo a grande esperança para uma população de 9 bilhões que deverá ser atingida em meados de 2050, de acordo com dados da FAO. A cadeia produtiva da proteína, não só a proteína bovina, mas a cadeia de suínos, a cadeia de aves, nós somos grandes exportadores de carne de aves e de suínos para o mundo todo, né? Passamos a exportar, melhor dizendo, carne hoje para a China, carne bovina para a China, é altamente dependente do que acontece com milho e soja, porque farelo de milho e farelo de soja é a grande base para a produção, principalmente da cadeia da avicultura e da suinocultura, uma vez que a nossa produção de carne bovina é feita a campo, diferente de outras regiões do mundo. Mas a cadeia, a exportação de farelo de soja e milho é muito importante para a produção de suínos e aves em várias regiões do mundo, tá? Então, a grande expansão da área cultivada da soja e do milho e o aumento na produtividade, né, e os dados mostram que hoje nós estamos em média de produção em soja em torno de 3.500 quilos por hectare, já temos produtores produzindo 6.000 quilos de soja por hectare, e no futuro próximo, aí, em torno de 20 anos, a média da produção de soja chegará por volta de 5.000 a 6.000 quilos por hectare. Hoje no milho nós produzimos em torno de média de 6 a 8.000 quilos por hectare, temos produtores já produzindo muito mais que isso. Então essas duas cadeias, elas além de ter um volume crescente de produção em grande escala, aumento de rendimento, hoje se fala em produtores de alto rendimento, com a expansão da irrigação em algumas regiões do Brasil, essas culturas terão nos próximos anos um aumento substancial na capacidade de produção. E são culturas muito atacadas por pragas e doenças.
Por isso que são as que mais consomem produtos fitossanitários. Se nós pegarmos, por exemplo, no caso da soja, o consumo médio por unidade diária de produtos fitossanitários gira em torno de 5,8, 6,5 quilos de ativo por hectare, ou seja, 50% mais do que a média nacional, considerando-se todas as culturas e a área total cultivada. Então, nós temos que entender que essa é uma peculiaridade do Brasil, vista tão somente em poucas regiões do mundo. Estados Unidos, por exemplo, que também tem uma grande produção em área cultivada de soja e milho. Então, eu gostaria de destacar esses aspectos em relação à segmentação do mercado de produtos fitossanitários em relação às nossas principais culturas.